Os carros elétricos prometiam ser uma revolução, mas não é isso que está acontecendo. Os veículos sustentáveis ainda não caíram no gosto popular mundo afora. E isso acontece ainda em meio a uma crise no setor automotivo brasileiro. Nesse vídeo, você vai entender a decadência do mercado de veículos e por que os carros elétricos estão fracassando. O aquecimento global é o terror do mundo moderno. Ano após ano, a ONU e outras entidades reafirmam que devemos preservar o meio ambiente de modo a evitar que as mudanças climáticas se tornem ainda mais drásticas. Assim, um mundo menos poluído seria um mundo melhor. Mas a sociedade atual depende extremamente de coisas que são poluentes, como os carros. Como resolver essa equação? Até porque, sejamos sinceros, ninguém vai deixar de andar de carro, uma das maiores invenções humanas, só por conta das mudanças climáticas. É nesse momento que os carros elétricos têm sua importância realçada. Os carros elétricos e híbridos são veículos que não emitem gases poluentes responsáveis pelas mudanças climáticas. Empresas, entidades e países traçaram planos ambiciosos de como os veículos sustentáveis, sejam híbridos ou elétricos, tomariam conta da frota mundial de automóveis. Planos ambiciosos ao ponto de dizer que até 2035, automóveis sustentáveis substituiriam totalmente os carros a combustão tradicionais. Nenhum carro que libera CO2 poderá ser fabricado daquele ponto em diante. Foi um lema bradado especialmente por países europeus nos últimos anos. Mas cá entre nós, você sabe que isso é impossível de ser feito. E sabe por que eu afirmo isso com tanta certeza? Porque é o que a realidade mostra. Os fatos são os seguintes: os carros elétricos não estão deslanchando e dominando tudo como muitos previam. Inclusive Elon Musk e sua própria empresa vem tendo seu reinado de elétricos questionado. Soma-se a isso o fato do mercado mundial de carros, e mais especificamente o brasileiro, estarem passando por uma crise histórica que parece não ter fim. O símbolo do fracasso dos carros elétricos mora no continente que tanto se esforça para popularizá-los, enquanto busca conscientizar o mundo de sua importância, a Europa. Você já parou para se perguntar por que os países desenvolvidos, especialmente na Europa, se preocupam tanto com o meio ambiente e as mudanças climáticas? Para muitos, a resposta dessa preocupação mora justamente na pergunta: por que eles são países desenvolvidos? Existe uma hipótese chamada de curva de Kuznets ambiental, que sugere que a degradação ambiental aumenta no início do processo de desenvolvimento econômico, mas depois diminui à medida que o país se torna mais rico. Ou seja, para o país ficar rico e se desenvolver, basicamente ela precisou explorar bastante o meio ambiente, mas uma vez que ele alcançou seu objetivo de riqueza, tem totais condições de reparar os próprios erros. A Europa é basicamente isso, um continente que destruiu até onde pôde o meio ambiente, só para se desenvolver, e hoje, arrependido, quer reparar os erros, enquanto cobra países que não são desenvolvidos de fazer o mesmo, como o Brasil. Governantes desses países, que querem um mundo mais sustentável, almejam que a frota de carros a combustão seja substituída rapidamente. Vejamos só o exemplo da Europa novamente. No fim de 2022, a União Europeia decretou uma lei que proibia efetivamente a venda de novos carros a gasolina e diesel a partir de 2035, com o objetivo de acelerar a mudança do continente aos veículos elétricos. Os países europeus concordaram que montadoras devem atingir um corte de 100% nas emissões de CO2 até 2035, o que impediria a venda de veículos novos movidos a combustíveis fósseis no bloco de 27 países a partir dessa data. Ou seja, no futuro ideal europeu, em apenas 12 anos, o mundo deveria ser dos carros elétricos. Não se engane, 12 anos pode parecer muito tempo, mas não é. E a Europa não demorou para perceber isso. Em março desse ano, 2023, o velho continente voltou atrás em sua decisão. Ele simplesmente desistiu de banir os carros a combustão a partir de 2035, após perceber que era um prazo muito apertado. Para manter a pose de bom moço, o continente decidiu que, além dos elétricos, veículos movidos a combustível sintético também poderão ser comercializados depois da data limite na próxima década. Atualmente, os países europeus estão numa verdadeira ofensiva contra os carros elétricos, mas é por uma razão diferente. A Europa está sendo inundada com carros elétricos da China. E por quê? Porque os carros elétricos chineses são mais baratos. Os fabricantes europeus enfrentam cada vez mais dificuldades para competir com as montadoras chinesas em seus países de origem. A China tem muitos fabricantes de veículos elétricos, apoiados por incentivos governamentais para a indústria e consumidores. A Comissão Europeia anunciou que haverá uma investigação formal contra os subsídios da China, afirmando que o mercado global está inundado de carros chineses baratos. Seu preço é mantido artificialmente baixo por meio de enormes subsídios estatais. Isso está distorcendo o nosso mercado, de acordo com o principal bloco
econômico do planeta. Simplificando, a Europa quer mais carros elétricos, mas só se forem os carros fabricados pelos próprios europeus. Isso parece que tem a ver com um mundo melhor? A resposta é óbvia. Montadoras chinesas estão se preparando para aumentar as vendas na Europa, lançando produtos mais acessíveis em comparação aos seus equivalentes da região. Se os planos das marcas chinesas derem certo, grupos automotivos como Stellantis e Volkswagen, que vendem carros elétricos nos segmentos mais acessíveis do mercado europeu, serão duramente atingidos. E eles serão ainda mais duramente atingidos se uma empresa específica da China apostar ainda mais na Europa. A BYD, a maior marca chinesa, é a grande pedra no sapato das grandes montadoras globais, incluindo a Tesla de Elon Musk. No terceiro trimestre de 2023, apenas 3.000 unidades separaram as vendas de BYD e Tesla no mundo entre os carros 100% elétricos. O reinado de Elon Musk está por um fio no setor que ele próprio deu vida e popularizou com seus Tesla Model. A BYD registrou crescimento de 204,7% em seus lucros no primeiro semestre de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado. Incluindo todos os segmentos, a BYD é a quarta fabricante que mais vende carros no mundo. A montadora chinesa passou a Ford e a Hyundai no mês de agosto. Assim, está atrás apenas de Toyota, Volkswagen e Honda. O franco crescimento da BYD vem acontecendo até mesmo aqui no Brasil. Mas ela pode estar prestes a enfrentar problemas em nosso país, pois o governo brasileiro quer fazer o que faz de melhor: aumentar impostos. Em 2023, até aqui, as vendas de veículos elétricos no Brasil cresceram 120% em relação ao mesmo período de 2022. E quem lidera essa corrida de elétricos aqui? Justamente ela, a BYD. Em setembro, 1.830 carros elétricos foram vendidos no Brasil. O número é 56,8% maior se comparado a agosto. Além disso, também é o recorde de vendas da categoria em um único mês. Entre os modelos mais vendidos, a liderança fica com o BYD Dolphin. O hatch da fabricante chinesa registrou 1.036 emplacamentos no mês e tem boa vantagem para o Yuan Plus, segundo colocado do ranking, com 145 unidades negociadas. Adivinha só, o Yuan Plus também é da BYD. O Dolphin, aliás, teve mais vendas no mês do que todos os outros modelos do segmento somados. Mas então entra a questão da isenção do imposto de importação para carros elétricos e híbridos. Vigorando há 5 anos, com o objetivo de fomentar esse setor no Brasil, a isenção irá acabar em breve. O Ministério do Desenvolvimento e Indústria confirmou que o imposto irá voltar, dizendo que isso será para estimular a produção local de carros elétricos. Ou seja, assim como a Europa, eles querem proteger os produtores locais e não o meio ambiente. Defendida pelas montadoras estabelecidas por aqui, que ainda produzem modelos com motores a combustão, a volta do imposto enfrenta a resistência das empresas que importam eletrificados, como a BYD. Atualmente, as alíquotas do imposto de importação são de 0% para veículos elétricos e de até 4% para híbridos, enquanto que os veículos equipados com motor de combustão pagam 35%. Para efeito de comparação, nos primeiros 8 meses de 2023, foram 49 mil emplacamentos de eletrificados leves, alcançando o resultado de 2022 inteiro. A BYD é contra a volta do imposto, pois o mercado de carros elétricos ainda é pequeno no Brasil. É um retrocesso querer estimular o desenvolvimento tecnológico da nossa indústria, taxando de forma prematura os carros elétricos e híbridos. Imagina só querer tributar em até 35% um setor tão minúsculo que não representa nem 1% das vendas totais de carros no Brasil. É o mesmo que sentenciá-lo à morte. Além do que, será mesmo que o Brasil precisa de mais imposto? A indústria automotora do país já está em ruínas. Aumentar os impostos não vai melhorar essa situação. Desde 2020, o mercado automotivo enfrenta uma crise sem precedentes, com preços de carros disparando e fábricas fechando. Tudo isso teve, entre outros fatores, a escassez dos semicondutores, item essencial para a produção de veículos. Sem esses chips semicondutores, não tem carro. Com a escassez deles, o preço dos veículos aumentou absurdamente, seguindo a lei básica de oferta e demanda. Tudo isso contribui para que as pessoas comprem menos, especialmente compras grandes que demandam financiamentos a longo prazo, como automóveis. Em 2023, a situação não mudou muito, já que muitas montadoras fecharam fábricas devido ao excesso de estoque. Afinal, não tinha ninguém para comprar. O governo federal até tentou ressuscitar o setor com seu programa de descontos, mas ele durou pouquíssimos meses e seus efeitos foram irrisórios. A indústria de carros eletrificados tem um potencial colossal, diante de um mundo que busca viver em maior harmonia com o meio ambiente e, claro, preservar a qualidade de vida da espécie. Porém, é preciso entender que esses automóveis não são, nem serão, uma solução mágica para toda a questão envolvendo combustíveis fósseis. Daqui 10 anos, ainda teremos muitos carros movidos a combustão no mundo. Eles continuarão sendo a maioria. Em síntese, demandará tempo para a frota global ser inteiramente eletrificada. Não será do dia para a noite. E o mundo está começando a perceber isso.
Como a Shein vai destruir a indústria de varejo nacional? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!